Paraxá, terumá, significa oferta. Ela está ali, vocês podem ver no vídeo, Êxodo 25:1 até 27:19, tem a porção dos profetas, do Novo Testamento, Mateus, e também um salmo, o Salmo 26. O Eterno pede que os filhos de Israel façam uma oferta para ele. E todos aqueles que tinham um coração submisso poderiam oferecer ouro, prata, cobre, lã, linho, peles, madeira, azeite, especiarias, pedras preciosas, pele de animais, para que pudesse ser construído um santuário para o Eterno. Só que eles teriam que fazer esse santuário seguindo o modelo que o próprio Eterno mostrou a Moisés. E teriam também vários objetos, né? Um deles, a arca, que ela seria toda feita de madeira, mas toda coberta com ouro. E teriam uma coroa de ouro ao redor e 4 anéis, onde seriam colocadas as hastes para que a arca pudesse ser carregada. E dentro dessa arca teria o testemunho, chamado testemunho, que eram as tábuas, né, da lei, ou mais corretamente chamada de as 10 palavras, que está em Êxodo 25:2, que fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E era uma oferta voluntária, não tinha obrigação, né, de ser dada. Era uma coisa totalmente voluntária. E essa oferta é chamada terumá, que significa oferta, doação, presente, tributo. E a oferta, ela nos representa, como está aqui. Quando vai se queimar uma oferta, primeiro se queima os pés do animal, porque os pés representam o nosso caminhar. Segundo, queimam-se as gorduras, que representam a nossa energia. Terceiro, queimam-se as vísceras, que representam as nossas entranhas, os nossos sentimentos. E, por último, a cabeça, que representa os nossos pensamentos. Os dízimos eram uma obrigação, mas as ofertas, elas são voluntárias. Por isso, somente quem tinha um coração doador é que participava dessa contribuição para a construção do tabernáculo. O tabernáculo, ele era, na realidade, uma extensão do coração do povo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Eterno ama ao que dá com alegria. Onde o Eterno deseja morar, né? Está escrito o seguinte: e que consenso tem o templo
do Eterno com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como o Eterno disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Eterno, eu não toquei nada imundo. Eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Eterno Todo-Poderoso. Há tempos, conversando com uma pessoa de uma denominação pentecostal, ou neopentecostal, essa pessoa me disse que eles construíram um templo muito mais glorioso do que o templo de Salomão. E a gente já viu, né, quantos líderes já profetizaram, afirmando: Deus me ordenou que construísse um templo. Às vezes, até ameaçando os membros, dizendo: vocês têm que pôr à prova a sua fé e têm que doar para que construa esse templo. Mas será que isso tem respaldo nas Escrituras? Somente a Bíblia pode verificar se uma coisa é verdadeira ou não. Vejamos o padrão de Yeshua. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Os primeiros seguidores de Yeshua se reuniam em casa. Nunca houve uma ordem do Eterno que se construísse um templo. Quando o templo de Salomão foi erguido, Davi disse a Natã que desejava construir um templo para o Eterno. E a resposta foi essa: em todos os lugares em que tenho andado com Israel, falei eu jamais uma palavra a um dos juízes de Israel, a quem mandei que apacentassem o meu povo, dizendo: por que não me tendes edificado uma casa de cedro? O Eterno deixou claro que ele nunca pediu ao povo que construísse ou adquirisse um templo para ele, nem mesmo para que ele colocasse ali a Arca da Aliança. Mais tarde, Deus acaba honrando o pedido de Davi e aceita que esse templo, não por vontade dele própria, mas por honrar Davi, fosse construído. Semelhante, o Eterno, ele pode honrar o desejo de um grupo como o nosso, da mesma forma que ele honrou Davi. E nos proporcionar um local fixo aonde possamos nos encontrar, orar, estudar a palavra. Ele pode, inclusive, como é o nosso caso, abençoar esse desejo, provendo os recursos necessários para que o local venha a ser adquirido e construído. A Bíblia, mais uma vez, nos ajuda a discernir o certo do errado e a verdadeira profecia de algo que seja apenas um fruto de vaidade. O Eterno, e eu quero deixar isso claro, não tem absolutamente nada contra a um grupo querer ter um espaço para se reunir. Porém, não importa para o Eterno se esse lugar é próprio, se é alugado, se é emprestado, se é na casa de alguém, se é no hotel, na praia, no parque, na praça, isso não importa. Por quê?
o próprio Yeshua esclareceu que, pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E esse ensinamento é um ensinamento de grande importância. Novamente fica a observação. Não há nada, absolutamente nada, do ponto de vista das Escrituras, contra a existência de um local fixo para nossa reunião. Tanto que o Eterno consentiu o pedido que Davi fez. E se nós fomos abençoados com essa oportunidade, temos que nos alegrar no Eterno e usar esse espaço juntos, estudarmos juntos, orarmos juntos. Peça ao Eterno, inclua nas suas orações, que Ele encaminhe outras pessoas para se juntarem a nós e que assim possamos caminhar de forma conjunta na oração e no entendimento da palavra. Vamos marcar um dia para orarmos juntos, independente do sábado. Vamos marcar um dia para estudarmos algum assunto de interesse geral. Vamos marcar um dia para tentar te ajudar naquilo que está te afligindo. Vamos usar mais a nossa congregação e que o próprio Eterno nos deu. A congregação somos nós, todos juntos, e só assim poderemos fazer muito mais. Para que possamos andar no caminho de Yeshua, é preciso desenvolver maturidade na leitura das Escrituras e nos libertar do jugo a que estamos viciados. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre. Moisés teve que estar durante 6 dias na nuvem antes de ser chamado no 7º dia. Isso nos conecta à obra da criação do mundo, que foi feita em 6 dias. A arca, deixa eu... Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. A arca é o objeto mais íntimo do tabernáculo. O Eterno começa sempre a sua obra de dentro para fora. O homem olha de fora para dentro, mas o Eterno olha de dentro para fora. As medidas da arca, ela tem as suas medidas em meio, né? Será de 2 côvados e meio, é a metade de 5. E a sua largura de 1 côvado e meio, a metade de 3. E de 1 côvado e meio a sua altura. O que isso quer nos dizer? É que quando Deus usa a metade, é que ele quer dizer que a arca terrestre, ou tabernáculo terrestre, nunca será perfeito como o tabernáculo celestial. Por isso, ele diz que, vindo o Mashiach, o Messias, Yeshua, como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas.
isto é, não pertencente a essa criação. A arca foi construída com madeira coberta de ouro. O ouro simboliza um material incorruptível. E havia 3 objetos no tabernáculo: a arca, a mesa e o altar de incenso. E 3 objetos, cada um com uma coroa, que representavam a posição de grandeza em Israel. A coroa da Torá, representada pela arca, a coroa do reinado, representado pela mesa, e a coroa do sacerdócio, representado pelo altar. E dentro da arca existiam 3 coisas: as 2 tábuas do testemunho, né, que era a própria Torá, uma porção do maná e a vara de Arão. Esse nome testemunho foi dado pelo Eterno, o nome que ele deu a essas 2 tábuas na Torá. E esse texto, ele aponta para o testemunho messiânico que iria ser entregue mais adiante para aqueles que receberam o testemunho do Messias, como está escrito aqui, em Jeremias 31, 33, 34. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Uma pessoa espiritual aprende a ser guiada e instruída pelo Espírito, desse testemunho do Espírito do Eterno, que fala com o interior do seu coração. Então, as coisas que o olho não viu e que os ouvidos não ouviram são a que o Eterno preparou para aqueles que o amam. Então, quando tomamos uma decisão inspirados pelo Espírito, nós não devemos ficar preocupados com as circunstâncias, nem com a opinião daqueles que nos rodeiam, nem nos guiar por sonhos ou por visões. Um dos problemas que mais se destaca no homem é que ele substitui as orientações do Eterno pelas coisas do seu próprio raciocínio. E é como se o espírito do homem é como um capitão do navio, né? O espírito do Senhor que está no homem, né? que habita no homem, é como se ele fosse um capitão do navio. E a alma, a nossa alma, como um condutor. Mas a vontade do condutor pode decidir para que lado o navio deve ir. O condutor, ele foi posto ali naquele lugar para cumprir as ordens do capitão, mas ele pode decidir para onde virá. É como se a alma ela fosse um pêndulo. Aqui estaria a carne e aqui estaria o Espírito do Senhor. Se ela pender para o Espírito, ele será uma pessoa obediente e um homem espiritual. E se ela pender para a carne, ele será um homem desobediente e carnal. O que nós devemos fazer como condutores apenas é obedecer, porque o capitão, né, o Espírito do Senhor, ele tem uma visão clara da onde nós devemos andar. Então, deixar de colocar a nossa decisão, o nosso raciocínio nas coisas e pender para obedecer ao capitão.
Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Esse texto, ele aparentemente parece um texto contraditório, porque como que o Eterno pode dar instrução para a gente construir, para o povo ali construir 2 anjos que são figuras, imagens que estão no céu, quando a própria Torá proíbe de se construir imagens de escultura que tenham sido imaginadas no céu. Mas o texto de Êxodo 24 diz: não farás para ti imagem. E isso, essa palavra-chave, faz toda a diferença. Por quê? Nesse caso, o Eterno ordenou que se fizesse 2 querubins no seu santuário. Não é a mesma coisa que a pessoa fazer imagens para ela mesma. Os querubins, né, nunca foram objetos de adoração. E eles sempre representaram criaturas que servem ao Eterno e estão próximos dele para servi-lo. O propiciatório que ficava em cima da Arca da Aliança representava o trono do Eterno. E o Senhor nunca autorizou a se venerar, a se adorar santos, apóstolos, anjos, imagens que represente qualquer imagem celestial ou terrestre. E os querubins, como são 2, e o Eterno é um, eles nunca poderiam ser confundidos como o próprio Yahvé. E os 2 querubins também falam da importância da unidade entre os irmãos junto ao trono do Eterno. Essa porção da Torá, ela parece apenas uma lista, né, de diversos objetos. E se a gente crer nisso, ela passa a ser um tanto monótona, né? E até facilita a vida daqueles que vêm ao culto para tirar um cochilo, né? Daqui até o final de Êxodo, né, Shemot, a Torá vai descrever com minúcias, com detalhes, todo a construção do tabernáculo, todas as peças que serão construídas de forma assim extensiva e extremamente detalhada. Mas eu pergunto, por quê, né? Por que nós precisamos saber de todos esses detalhes, né? Eu não sei se vocês já notaram, mas assim, eu sempre, quando faço um estudo, eu pergunto, né? Porque eu falo assim, gente, para que isso? A medida, a cor, o detalhezinho ali, o que isso tem com a nossa vida, né? E às vezes fico 1 dia, 2 dias, eu vou receber a resposta lá na frente, mas, glória a Deus, nunca deixei de receber. E ainda mais que esse templo, ele ia ser uma coisa provisória. Só ali, para aquele período do deserto, para que esses detalhes tão detalhados? E qual o significado disso para a nossa vida? Que um Deus grandioso, ele não pode ser contido num espaço, né? Como o próprio rei Salomão disse. Todavia, na verdade, habitaria Deus com os seres humanos na terra? Nem os céus e o céu dos céus poderiam te abrigar, muito menos esse templo que eu construí. Isaías diz o seguinte: o céu é meu trono e a terra é o escabelo de meus pés. Onde está a casa que você vai construir para mim? Onde estará o meu repouso? Portanto, nenhum espaço físico, por maior que ele seja, ele é grande o suficiente para Deus. Por outro lado, um espaço muito pequeno
Deus pode entrar lá. Então, qual que é a diferença, né? Se o tabernáculo é grande ou pequeno, se é cheio de detalhe ou não? E eu fui encontrar essa resposta num livro que eu li há um bom tempo, chamado Apenas 6 Números. E o subtítulo dele é As Forças Profundas que Moldam o Universo. O livro é apaixonante. Explica que o universo ele é moldado por 6 constantes matemáticas que, se tivesse variado apenas 1/1000º de grau naquelas medidas, não teria lugar para a vida e nem para o universo. Se a força da gravidade ela fosse ligeiramente diferente, o universo teria se expandido ou teria implodido e impediria a formação de estrelas e planetas. Se a eficiência nuclear tivesse sido 1 milímetro inferior do que é, o cosmos consistiria apenas em hidrogênio e nunca a vida teria sobrevivido. Se tivesse sido ligeiramente superior, teria havido uma evolução estelar e uma decadência tão rápida que praticamente não deixaria a vida crescer. Os comentaristas da Torá, principalmente Leibovitz, o rabino Leibovitz, ele chama a atenção para que a construção do tabernáculo é a mesma usada para descrever a criação do universo. O tabernáculo era, em outras palavras, um microcosmo, um lembrete simbólico do mundo que Deus criou. É uma estrutura feita pelo homem para concentrar a atenção no universo que Deus criou. E é como se ele representasse, como representa, né, o Shabat, que é um espaço na nossa vida de parada. O tabernáculo também representaria esse espaço no lembrete da criação. Só que as dimensões do universo, elas são precisas. Elas são matematicamente exatas, como eu disse antes. Se elas diferissem, que fosse 1/1000º de grau, a vida não existiria. E agora é que os cientistas estão tomando conhecimento disso. Eles percebem o quanto foi importante essa precisão do universo. Tem outro lugar também que a Bíblia dá uma importância a essa precisão. É a Arca de Noé. E assim que a edificarás, a arca será de 300 cúbitos de comprimento, de 50 cúbitos de largura e 30 de altura. Faça um telhado para ela, deixando debaixo do telhado uma abertura de 1 cúbico de altura ao redor. A razão é semelhante ao que foi feito no tabernáculo. A Arca de Noé simbolizava um mundo que foi construído na perfeição de Deus. Só que os seres humanos arrasaram com essa perfeição e Deus resolveu acabar com esse mundo. Deus está prestes a destruir o mundo e deixou apenas Noé e a sua família, porque ele queria criar uma nova ordem, destruiu todo o resto. Então, nós temos que ver, a precisão importa, a ordem importa. Se a gente alterar algumas pequenas letras do genoma, vão ter criaturas devastadoras lá na frente. Então, tudo isso importa. Não sei se você já ouviu falar no efeito borboleta.
significa que a batida das asas de uma borboleta, em algum lugar, ela pode causar um tsunami. E em outros, ela pode mostrar que pequenas alterações podem ter grandes consequências. Então, essa era a mensagem que o tabernáculo pretendia transmitir. Deus cria ordem no universo. Nós somos encarregados de criar ordem na Terra, no universo humano. Isso significa ter cuidado no que a gente diz, cuidado no que a gente faz e cuidado no que a gente não deve fazer. Há uma coreografia precisa para a vida moral e para a vida espiritual. E há uma arquitetura precisa no tabernáculo, e é isto que Deus está nos mostrando. Ser bom é uma questão de alinhar a nossa vontade àquela daquele que fez o mundo. Sem lei, sem detalhes, sem precisão, o cosmos deixaria de existir. A Torá registra as dimensões precisas do tabernáculo, as dimensões precisas da Arca de Noé, para assinalar que o mesmo se aplica à nossa vida, ao nosso comportamento humano. Na época do tabernáculo, do Mishkan, muitos ajudaram na construção. Por isso, a Paraxá menciona pessoas que deram ouro, outras deram prata, outros deram cobre, outras deram outras coisas, para nos ensinar que cada um serve a Deus de uma forma diferente. Se você hoje se encontra num deserto, na escuridão, no exílio, saiba que nós temos a mesma chance de transformar o nosso deserto em um santuário. Se estivermos passando por uma depressão, por algum problema, sem enxergar uma solução, e a gente se sente como se estivesse num deserto, sem a presença do Eterno, é nesse momento que devemos nos lembrar que, mesmo em um deserto, é possível construir um tabernáculo. Muitas pessoas chegam a mim dizendo que não aguentam mais a secura do deserto e querem desistir. Não aguentam mais os problemas e não veem uma saída. Mas saiba que o deserto na Bíblia representa um lugar de escassez, mas também um lugar de milagres. É um lugar de extrema dificuldade, mas por causa das dificuldades do deserto, ele acaba se tornando uma escola, um campo de treinamento, onde o Eterno passa a ser o nosso personal trainer. Isso é se o Senhor te levou para lá. Mas se você foi para lá, para o deserto, por conta própria, por exemplo, assaltou um banco e foi preso, foi pego em flagrante. Ah, Senhor, me ajuda, me tira do deserto, eu estou na cadeia, meu amigo. Aí não foi Deus que te levou. Aí você tem que passar por um arrependimento profundo e pode ter certeza que vão levar anos para que isso seja atendido. Se você foi pego em adultério, perdeu sua família e agora está em solidão, você foi para o deserto sozinho. Né? Então, e isso pode significar até morte eterna. Então, grude em Deus e procure se arrepender verdadeiramente e buscar o caminho de volta. Mas se o Eterno foi Ele que te levou para o deserto, saiba que Ele tem propósitos para a sua vida. Veja o caso de Yeshua. Foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá no deserto é um lugar que nos tornamos vulneráveis às investidas do diabo.
Mas se a gente estiver ciente de que somos totalmente dependentes do Eterno e que o Senhor nos sustenta, que nos dá a vida, que nos dá a direção, isso já é meio caminho andado para sair do deserto. Quando Yeshua saiu do deserto, ele saiu como vencedor, porque ele não creu naquilo, nas palavras que o inimigo deu, mas sim nas promessas que vinham de Deus. Por isso, sair do deserto, para você sair do deserto, você precisa crer nas promessas e nas palavras do Senhor. É preciso tirar os olhos da circunstância e fixar os seus olhos em Yeshua e crer que tudo aquilo que estamos passando tem um propósito. E nós podemos sair vitoriosos, mais fortes, como Yeshua saiu, para melhor realizarmos os propósitos de Deus na nossa vida. Quando estamos quebrados, devemos juntar as peças, os cacos, grudar no Senhor e começarmos a reconstrução. Na Torá, nada é por acaso. Mesmo quando o sentido daquilo tudo que está acontecendo nos é ocultado. Todo detalhe é importante. E em tudo há um propósito. Todos nós possuímos uma alma, cuja raiz, né, alma em hebraico é nefesh, cuja a raiz significa o sopro, né, um sopro, a respiração. E a alma, ela representa a união do espírito com o fôlego de vida e com o pó da terra, que é o corpo. E a alma é uma partícula divina com um potencial imenso. E é nossa função revelá-la a cada dia. A arca, pelo lado interno e pelo lado externo, era coberta de ouro. Nós devemos ser por fora, externamente, aquilo que somos por dentro. Se uma pessoa se apresenta como uma pessoa honesta, dedicada, sincera, mas isso é uma fachada, ela construiu algo fake, simplesmente para esconder o seu caráter indesejável. Nós devemos ter um caráter daquilo que somos por dentro, ser o mesmo que somos por fora. Mesmo com defeitos, não devemos camuflar nada, devemos ser aquilo que somos. Assim como a arca é um símbolo da Torá, e era revestido tanto de ouro por dentro quanto por fora. Assim também, o nosso caráter interior deve ser igual, interno e externo. Estudar a Torá é elogiável, claro, todos nós estudamos. Mas o importante é transferir esses ensinamentos que aprendemos através da palavra para a nossa vida real, praticando. Nossa meta nunca pode ser ampliar os nossos conhecimentos, ampliar os nossos horizontes. Nós devemos aplicar as lições da Torá para sermos transformados nos verdadeiros discípulos do Senhor. Na construção do tabernáculo foram usados 3 metais, o ouro, a prata e o cobre, onde o ouro é o mais precioso. Aí eu perguntei por quê? Por quê? Já que era tão precioso assim, não construiu logo tudo de ouro, né? Os metais, eles simbolizam 3 tipos de pessoas. E Deus quis, como Deus quis, que todos participassem da construção. Então tínhamos lá pessoas ouro, pessoas prata e pessoas cobre. A prata aponta para os justos,
Sedaquim, que são os justos. São pessoas que anseiam por Deus e pela Torá, que tem sede da palavra de Deus, sede da presença de Deus. E a palavra para prata é kesev, e tem a mesma raiz da palavra ansiar, desejar. Note que, apesar do ouro ser o mais importante, os sedaquim não são os justos, não são o ouro, são prata. Quem são o ouro? O ouro, zahav, mais precioso que a prata, aponta para os que retornaram, para aqueles que se desviaram e retornaram. Então, aqueles que saíram fora da presença do Senhor, que abandonaram as suas leis, mas que retornaram, são recebidos como preciosos, como ouro. O terceiro metal é o cobre, Neroshet, que se refere aos que erraram cometendo pecados, indo nos passos da cobra, Nahash, que provocou o primeiro pecado do universo. Não saíram, acham que não saíram da presença do Senhor, mas são maus, praticam o mal, trabalham como a cobra trabalhou. Todos participaram da construção do tabernáculo. Deus não falou, não, só o Sadaquim, os justos vão participar. Não, todos vão participar. Por isso, o Mishkan foi construído com cobre, ouro e prata. E a comunidade, é como se a gente separasse assim, os justos, né, seria um tipo de pessoa, a prata, aliás, os justos seria um tipo de pessoa, que seria a prata, os mais ou menos, né? Então, uma hora aqui, uma hora ali, seriam, vamos chamar das pessoas medianas, né? Que seriam o ouro, e as pessoas más seriam o cobre, né? O rachaim. Mas todos juntos não houve distinção do Senhor, todos juntos participaram daquilo. Por quê? Porque aquilo que foi falado na paraxá passada, né, as pessoas convivendo com o justo, eles podem, de alguma forma, serem motivados a mudar de vida. Por isso Deus não fez distinção de ninguém. E todos nós, juntos, temos que construir o nosso santuário, né? Nós temos que respeitar aquele que está mais ou menos, aquele que ainda tem prazer no pecado. Temos que respeitar isso e influenciá-lo a agir de uma forma diferente e não rejeitá-lo. Ah, não, você é assim, então fora daqui. Não. Nós temos que fazer o trabalho que Deus nos capacitou para fazer aqui na terra. Ele não vai mandar um anjo pregar para essa pessoa, ele não vai mandar um anjo acolher essa pessoa. Somos nós que temos que fazer isso. Os justos, os mais ou menos e os perversos, né? Todos juntos devemos construir o nosso templo, o nosso Mishkan, porque só assim nós teremos a graça de cumprir o mandamento que Deus nos deu, e eu habitarei neles. Só assim, sendo um povo que ajunta em vez de dividir, só assim Deus habitará em nós e cumprirá a promessa dele. Amém? Shabbat Shalom.
Pode. Doe. Gente, eu só para falar com vocês que nós estamos preparando, né, muito animados, tentando nos organizar para preparar um curso que vai ser de linguística e hebraico e ligado à teologia, né? E, por exemplo, nessa